Olá, eu sou Daniel Arantes, sou cientista de alimentos e pesquisador da EPAMIG. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de qualidade do leite para a produção de queijos artesanais. Eu vou apresentar para vocês cuidados que devem ser tomados para ter um leite de boa qualidade, para que ele possa ser transformado em queijos saborosos, queijos artesanais de alto valor agregado e com segurança para o consumidor. Os queijos artesanais são um patrimônio de Minas Gerais. É um produto característico do mineiro e que ganhou a cozinha gourmet do Brasil inteiro. Entretanto, por ser produzido a partir de leite cru, que não recebe nenhum tratamento térmico para matar os possíveis micro-organismos patogênicos, esse leite requer um certo cuidado na produção do leite e durante a sua fabricação. Para ter um leite de boa qualidade, uma matéria-prima excelente para a fabricação de queijos, devemos focar em medidas que melhorem a higiene da ordenha e que atuem na prevenção da disseminação da mastite no rebanho. A mastite é uma doença que compromete a produção de leite, afeta a sua composição e aumenta o risco da transmissão de doenças através do leite e do queijo. No entanto, o diagnóstico e a prevenção da mastite estão ao alcance do produtor, a partir da adoção de medidas simples a serem incluídas na rotina de ordenha. Quanto à forma de contaminação, a mastite pode ser classificada como mastite ambiental, que é aquela em que os animais se contaminam no ambiente, seja na cama, no solo, com água, nas fezes, entre as ordenhas, e a mastite contagiosa, aquela que ocorre a contaminação durante a ordenha de vaca para vaca ou através do equipamento de ordenha. Para a prevenção da mastite, é importante realizar a ordenha com bastante higiene, adotar uma linha de ordenha de modo que os animais doentes sejam os últimos a serem ordenhados, identificar os animais com mastite, desinfetar os tetos antes da ordenha, esgotar o leite do úbere após a ordenha e desinfetar o teto depois da ordenha. Descartar as vacas que têm mastite com frequência e ter muito cuidado com a introdução de animais no rebanho. A mastite, ainda que na sua forma subclínica, já provoca alterações na glândula mamária, que levam à queda na produção de leite, alteração da composição e aumento da atividade enzimática no queijo. A consequência desse aumento de atividade enzimática é a formação de compostos amargos que causam defeitos sensoriais no queijo. Uma vez a vaca infectada por algum agente infeccioso da mastite, seu organismo vai reagir, produzindo células de defesa, que vão elevar a contagem de células somáticas no leite. Essas células somáticas, em excesso, atrapalham a produção de queijos, diminuindo seu rendimento e atrapalhando a maturação do queijo. A contagem de bactérias do leite é um importante indicador da sua contaminação. Pela normativa de qualidade vigente, ela é medida pela contagem padrão em placas. O leite é um alimento rico em nutrientes e vários micro-organismos conseguem se desenvolver nele, inclusive alguns patógenos, que são aqueles micro-organismos capazes de causar doenças em humanos. Para evitar a sua presença no leite e nos queijos artesanais, é importante garantir a sanidade do rebanho e a higiene durante a ordenha. Outros micro-organismos também podem crescer no leite, e alguns são muito importantes para o desenvolvimento da textura, do sabor e do aroma no queijo artesanal. Porém, existem micro-organismos deterioradores que, se estiverem presentes no leite, podem causar uma série de defeitos e alterações indesejáveis, especialmente no sabor, no aroma e na textura dos queijos. Micro-organismos do grupo coliformes, presentes no úbere de animais com mastite, ou superfícies mal higienizadas dos equipamentos e utensílios de ordenha, podem causar um defeito conhecido como estufamento precoce.
Essas bactérias podem fermentar a lactose do leite, produzindo gás carbônico e formando uma série de bolhas irregulares na massa fresca do queijo, provocando o estufamento do queijo ainda nas primeiras 24 ou 48 horas após a fabricação. Além do estufamento, podem ser notadas alterações de aroma e sabor indesejáveis. Outro defeito que pode ser provocado por micro-organismos é o estufamento tardio, provocado pela contaminação por bactérias do gênero Clostridium, que também provocam uma intensa produção de gás que promove o surgimento de trincas na massa do queijo ao longo da maturação. Durante a fermentação, ainda são produzidos outros compostos de aroma que descaracterizam o queijo artesanal. Os cuidados com a ordenha começam com a condução dos animais. Ela deve ser realizada de forma calma e tranquila. A rotina de condução dos animais, com leves ou suaves toques na traseira ou nos flancos, favorecem a descida do leite e aumentam a produção. O estresse, ao contrário, pode até diminuir a produção. Movimentos bruscos, situações que causem sensação de medo ou deixem o animal se sentir acuado, comprometem a descida do leite. Deste modo, a vaca esconde o leite, o que leva a prejuízo na produção e aumenta o risco de mastite. Para ser ordenhadas, as vacas têm que seguir uma ordem para ajudar na prevenção de contaminação entre os animais. Por isso é estabelecida uma linha de ordenha, onde primeiro são ordenhadas as vacas mais jovens e sadias, seguidas pelas demais vacas sadias, e somente por último ordenhar as vacas com mastite e aquelas vacas que estão em tratamento com antibióticos e outros medicamentos. Com os animais já na sala de ordenha, dá-se início ao preparo do úbere para a ordenha, e este começa com a lavagem dos tetos, com água em abundância. Porém, somente os tetos devem ser lavados. Após a limpeza dos tetos, deve ser realizado o pré-dipping, que é a sanitização e desinfecção dos tetos antes da ordenha. Ela deve ser realizada para reduzir a contaminação microbiana do leite. Porém, essa solução deve ser preparada na concentração adequada para não deixar resíduos no leite e nem irritar a pele dos animais. A solução clorada é a mais utilizada para a realização do pré-dipping. Após a limpeza e desinfecção, os tetos devem ser completamente secos para prevenir o deslizamento das teteiras durante a ordenha. Os papéis toalha usados devem ser descartados em local adequado, pois são potenciais fontes de contaminação. O teste da caneca de fundo preto é utilizado para o diagnóstico da mastite clínica e deve ser realizado em todas as ordenhas e em todos os animais. O teste consiste em esguichar os 3 primeiros jatos de cada teto em uma caneca apropriada, com fundo telado ou fundo preto. Além de servir para o diagnóstico de mastite da clínica, estimula também a descida do leite. A presença de grumos, coágulos, pus ou sangue é indicativo de mastite clínica, como é chamada a mastite que apresenta sinais visíveis da inflamação no úbere ou no leite. As vacas com mastite clínica devem ser ordenhadas por último e o leite deverá ser descartado. Deve ser realizada uma avaliação do estágio de lactação para saber se é viável realizar a antecipação da secagem da vaca ou se é interessante iniciar um tratamento com medicação para vacas em lactação. Quinzenalmente, é recomendado que seja realizado o teste da raquete, como é conhecido, o CMT, California Mastite Test, que é realizado para identificar as vacas com mastite subclínica. Após a realização do teste diário da caneca de fundo preto, com os 3 primeiros jatos de cada teto, faça o teste com a raquete apropriada, onde é espirrado o leite de cada teto em uma das cavidades da raquete. Adiciona-se o reagente, procedendo-se à mistura com o leite. Depois de 10 segundos, avalia-se a formação do gel. A viscosidade do gel formado é proporcional à quantidade de células somáticas no leite. Deve ser mantida uma rotina de ordenha, para não deixar o animal esperando por muito tempo antes de ser ordenhado. A ordenha pode ser manual ou mecânica. O importante é que se tenha higiene. O conjunto de teteiras deve ser posicionado corretamente para evitar a entrada de ar e diminuir os riscos de contaminação do leite e dos tetos. Seguir as recomendações do fabricante quanto à troca de peças e manutenção da ordenhadeira. As teteiras devem ser trocadas sempre que as borrachas se apresentarem rachadas ou ressecadas. Os casos de deslizamento ou queda de teteiras
devem ser atendidos rapidamente para evitar contaminação. Retirar a teteira dos tetos assim que cessar o fluxo de leite. O vácuo da linha de ordenha deve ser monitorado para evitar que variações bruscas possam machucar o teto dos animais. Após a retirada das teteiras, deve ser realizado o procedimento conhecido como pós-dipping, que nada mais é que mergulhar os tetos em solução sanitizante para reduzir a população de micro-organismos na superfície do teto. Esse procedimento reduz a contaminação de vaca para vaca, diminuindo, assim, o número de novos casos de mastite. O sanitizante mais utilizado no pós-dipping é o iodo, em combinação com a glicerina. A glicerina evita a irritação da pele e melhora a adesão do iodo à superfície do teto. Dar alimentos para os animais logo após a ordenha é uma boa estratégia para evitar que os animais se deitem enquanto o esfíncter do teto ainda está aberto. Se os animais se deitarem logo após a ordenha, existe um grande risco de contaminação e posterior ocorrência de mastite. Para filtrar o leite, use filtros de nylon, inox ou plástico. Esses filtros são fáceis de ser higienizados. Jamais use panos de algodão. Eles não podem ser higienizados adequadamente. Assim que a ordenha dos animais terminar, é hora de começar os processos para a higienização dos equipamentos e utensílios de ordenha. A higienização é composta por duas etapas distintas: a limpeza, que consiste na remoção dos resíduos do leite, que é feita com água e detergente, e a desinfecção, cujo objetivo é reduzir a população de micro-organismos na superfície dos equipamentos. Para uma boa higienização, o produtor deve ficar atento com o tempo adequado para cada etapa, com a temperatura ideal das soluções de limpeza, com a concentração do detergente e do sanitizante e com a ação mecânica para a remoção dos resíduos. Para a limpeza de latões, baldes e utensílios de ordenha, faça um enxágue inicial com água corrente e, com auxílio de buchas ou escovas macias, remova completamente todos os resíduos de leite. Os latões e utensílios são higienizados manualmente e, por isso, o detergente a ser utilizado não deve ser agressivo à pele. Prepare o detergente neutro na dosagem recomendada pelo fabricante, utilizando água morna. Esfregue toda a superfície interna do latão usando buchas ou escovas macias que não risquem as superfícies, fazendo movimentos circulares do fundo para as bordas. Nunca use materiais abrasivos, como escovas de cerdas duras ou palhas de aço. Elas podem causar ranhuras que podem servir de esconderijos para bactérias e outros micro-organismos. Para a higienização da ordenhadeira mecânica, é importante seguir corretamente as seguintes etapas logo após cada ordenha. Primeiramente, o enxágue inicial de toda a tubulação com água morna em abundância, para a remoção dos resíduos de leite. Em seguida, inicia-se a limpeza com a circulação de solução de detergente alcalino aquecida a 70 graus Celsius por pelo menos 10 minutos. Realiza-se assim um segundo enxágue com água para a remoção da solução de detergente. E por fim, realizar a desinfecção com a circulação de solução de cloro com água fria por no mínimo 5 minutos e depois drenar. Uma vez por semana, a limpeza com detergente alcalino deverá ser substituída pela limpeza com detergente ácido. É importante seguir sempre as recomendações do fabricante para o preparo das soluções de limpeza e desinfecção e jamais fazer a mistura de soluções. Água de qualidade é essencial para a higienização dos equipamentos e utensílios. É importante que a água seja livre de impurezas e de contaminação. A qualidade microbiológica da água deve ser monitorada com frequência, e a água deve passar por tratamento, através de filtragem de impurezas e de uso de sanitizantes como cloro, para matar micro-organismos patogênicos. Adotando todas as medidas das boas práticas de ordenha na rotina diária, é possível executar a prevenção à mastite e a redução da carga microbiana do leite, e assim conseguir uma excelente matéria-prima para produzir queijos artesanais com qualidade e com segurança. Para saber mais sobre boas práticas de ordenha e sobre o uso de cloro para desinfecção em queijarias, acesse o site da EPAMIG e baixe as cartilhas em PDF. O endereço do site é www.epamig.br/publicações/